Bom dia, galerinha. Tudo em paz com vocês? Muita saúde. Espero que todos estejam bem, tá bom? Desejo a vocês uma semana maravilhosa, com muita saúde, que vocês possam cumprir com as obrigações de vocês e façam todas as atividades, tá bom? Hoje a nossa videoaula é sobre a resolução daquele exercício que foi passado para vocês sobre semelhança e teorema de Tales, tá bom? Um exercício passado antes do simulado que foi na semana passada. Resolvi detalhadamente essas questões, espero que vocês possam entender. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho no vídeo e tenta rever de novo a solução, tá bom? Vamos lá, sem perder mais tempo. No item 1, ele pediu o seguinte, ó. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros mede 3 metros. Qual é a altura do prédio? Então, ó, semelhança de triângulos, galerinha, bem facinho, tá? A atividade teve bastante acertos, mas mesmo assim eu resolvi corrigir para aqueles que não conseguiram. Então, nós vamos pegar o seguinte, ó, a sombra do prédio dividido pela sombra do prédio, a altura do prédio dividido pela sombra do prédio, é igual à altura do poste dividido pela sombra do poste. Os lados homólogos são proporcionais. Então, a altura do prédio lá não tem, ó. Então, nós vamos dizer que essa altura é x. Fazendo as substituições dos valores pelas respectivas letras, nós temos, ó, x sobre 15, altura do prédio e sombra do prédio, e 5 sobre 3, altura do poste e sombra do poste. Multiplicando meios por extremos, o cruz credo, 3 vezes x, 3x. 15 vezes 5, 75. Então, nós vamos ter que o x isolado, né, princípio multiplicativo, vai ficar 75 dividido por 3. 75 por 3 a gente sabe que é 25. Molezinha, molezinha. Nosso item correto, alternativa A. Joinha? Item 2. A questão 2, parecido com essa questão 1. Tá? No pátio de uma escola, o professor de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé, próximo a uma estaca vertical. Estaca vertical, estaca em pé. Em seguida, o professor pediu a seus alunos que medissem a sombra do Júlio e da estaca. Os alunos encontraram as medidas de 2 metros e 5 metros, respectivamente, conforme ilustrado na figura abaixo. A altura da estaca média indicada por x é... Pronto, eu quero que você calcule para mim a medida da estaca que já está indicado pelo x. Então, é como se fosse a altura do prédio na questão anterior. Então, nós vamos lá, ó, a altura da estaca dividida pela sombra da estaca, e vai ser igual à altura do Júlio dividido pela sombra do Júlio. A altura da estaca é x, ó. A sombra da estaca é 5. A altura do Júlio, 1,60 ou 1,6, já que o zero não importa. Nesse caso, tá bom? E a sombra do Júlio, 2 metros. Multiplicando meios por extremos, x vezes 2 dá 2x, e 5 vezes 1,6, vamos lá comigo, ó. 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 0,6 é 5 vezes 60 centavos, que dá R$3. Então, nós temos 5 mais 3. 5 mais 3 dá 8. Então, nosso x, isolando, né, aplicando a propriedade inversa da multiplicação, princípio multiplicativo, fica x igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2, todo mundo sabe que é 4. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Tá bom? Então, questão 2, muito simples também, igualzinha a número 1, só mudando os valores. Bora para o número 3. Na questão 3, ó, você tem aí, ó, na figura a seguir, os segmentos BC é paralelo ao segmento B'C'. O segmento BC, ó, o segmento BC é paralelo ao segmento B'C'. Qual é a medida do lado AB' do triângulo? A medida do lado AB' está indicado por x, ó. Então, você vai aplicar o teorema de Tales. O teorema de Tales diz que os lados que são correspondentes são proporcionais. Então, você tem, ó, AB' e B'B correspondentes, e AC' e C'C são correspondentes. Então, nós iremos ficar com, vamos lá, ó, AB' dividido por B'B é igual a AC' dividido por C'C. Fica um pouco esquisito, mas é assim mesmo. Agora tira essas letras aí e coloca seus respectivos valores, ó, suas respectivas medidas. O AB' é x, então tá aí, ó. E o B'B é 8, então fica x sobre 8, igual
O AC' é 12 e o C' é 32, então fica 12 sobre 32. Multiplicando meios por extremos, né? Cruz credo de novo, ó. Cruz credo. 2 vezes x vezes 32 dá 32x. E 8 vezes 12, se você fizer as continhas, vai dar 96. Nosso x vai ficar isolado, o 32 passa dividindo, operação inversa, então fica 96 sobre 32. E 96 dividido para 32, vamos ter x igual a 3. Então, nossa alternativa correta aí na questão 3 é a letra C. Facinho, facinho também. Então, veja que estamos trabalhando com muita proporção, tá bom? Regra de 3, bora lá. Item 4, né? Questãozinha 4, ó. Observe esses dois triângulos, as medidas de seus lados estão registradas. Numericamente, os ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes. Sendo assim, assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. Então, você observa aqui, nós temos dois triângulos e dois triângulos de medidas diferentes, ó. Veja que o triângulo da esquerda é maior do que o triângulo da direita. Mas esses triângulos, será que eles são semelhantes? E se são semelhantes, por quê? Tá bom? Então você observa que as medidas dos ângulos internos, elas são iguais. Observe, ó, o ângulo de cima laranja são iguais. Os ângulos de cima que eu coloquei na cor laranja são todos iguais. Os ângulos do lado esquerdo, que eu botei da cor verde, também são iguais, porque tem os mesmos símbolos. E o terceiro ângulo, que eu coloquei na cor azul, também são todos iguais. Pronto, ó. Então, se os ângulos internos são iguais, eu já tenho meio caminho andado para eles serem semelhantes. Agora, observe o que acontece com os lados. Ó. Observa, ó, os lados correspondentes. Ó, 16, que está inclinado para o lado direito, e o 8, que está inclinado para o lado direito, ó, nos dois triângulos. Ó. 16 no primeiro e 8 no segundo. Observa que 16 dividido por 8, eu tenho a mesma coisa que, olha aqui, ó, do lado esquerdo, direito, ó, o 14, e no outro triângulo, do lado direito, o 7. E aí 14 dividido por 7 dá a mesma coisa que 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 14 dividido por 7 dá 2. Então, essa é a razão de semelhança. Então, como nós temos, ó, os ângulos internos iguais, todos, ó, e os lados correspondentes proporcionais, dando uma proporção que é igual a 2, nós temos que os triângulos são semelhantes. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Os triângulos são semelhantes porque seus ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Facinho, facinho, né? Uma questão praticamente teórica, beleza? Vamos para o item 5. No número 5, nós temos o seguinte, ó. Na videoaula, o professor Toínio, esse que vos fala, falou do teorema de Tales e, além de demonstrar a fórmula, ele também resolveu alguns exercícios. Baseado no que foi feito e sabendo que na figura a reta A é paralela à reta B, que é paralela à reta C, qual é o valor de x? Então, ó, A, B e C são retas paralelas, que é o valor desse x aqui, ó. Facinho, 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 ó. Nós vamos ficar, ó, com os segmentos correspondentes, ó, 2 e 4 e 3 e x. E eles são iguais. Segmentos correspondentes são iguais. Então, nós temos 2 sobre 4 igual a 3 sobre x. Multiplicando meios por extremos, ó. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, 12. Isolando o x, tá? Aplicando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, fica x igual a 12 sobre 2. E 12 sobre 2, todo mundo sabe que dá igual a 6. Então, nossa resposta correta na questão 5 é a letra C. Facinho, 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 tá? Mamãozinha com açúcar. Item 6, questão 6, tá bom? Olha aí, mais uma que a figura se assemelha com a questão 5. Só que aqui nós temos uma diferença, ó, porque em um dos segmentos nós temos dois termos, o x e o 10. Então, eu preciso resolver multiplicando tudo. Olha aí como é que fica a resolução. Ó. X sobre 2, correspondentes, vai ser igual a x mais 10 sobre 7. Agora multiplica meios por extremos, ó, do mesmo jeito. Ó. 7 vezes x, 7x. Agora o 2 ó, vai ser multiplicado todo mundo que está lá em cima, o x mais o 10. Ó. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 10, 20. Olha aí. Agora separa aí ó, as letras e os números. 7x
vai ser subtraído de 2x, porque o 7x está no primeiro membro, continua positivo. O 2x estava no segundo membro. Mudou de membro, mudou a operação. Então, fica subtraindo, igual a 20. 7x menos 2x, todo mundo sabe que é 5x. E igual a 20, só repetindo. Aplicando o princípio multiplicativo, isola o x, aí fica x igual a 20 sobre 5. A operação inversa da multiplicação. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, tá aí ele chegando. Ó. Então, nosso item correto é o item A. Beleza? Bora para o número 7. Questão 7. Ó. Uma questãozinha contextualizada. Ó. No desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Aqui, ó, terreno 1, terreno 2 e terreno 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2, ó, terreno 2, construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Está aqui a Rua das Rosas, ó, e ele quer simplesmente o valor dessa medida aqui, ó, o valor do terreno 2 que fica de frente para a Rua das Rosas. Então, observe ó, que as retas agora, ó, essa daqui, essa aqui no meio ó, e essa outra aqui são as paralelas. Agora elas estão em pé. E a Rua das Margaridas e a Rua das Rosas representam as retas transversais. Então, nós vamos ter o quê? Ó? 15 dividido por 20, já foi, ó, igual a 24 dividido por x. 15 dividido por 20 e 24 dividido por x. Ó. Da onde que veio esse x? Ó? Lá do segmento que ele quer o valor. O segmento que fica lá na Rua das Rosas do terreno 2. Esse daí é o valor que eu indiquei por x, tá bom? Multiplicando meios por extremos, nós temos ó, 15 vezes x, 15x, igual a 24 vezes 20, que dá 480. Se você multiplicar 24 vezes 20, vai dar 480. Isolando o x aí, né, passando com a operação inversa, nós temos que o x vai ser igual a 480 dividido por 15. E 480 dividido por 15, se você fizer as continhas direitinho, vai dar 32. Então, o terreno, a medida do terreno que ele pediu, o valor, é 32. Nossa alternativa correta é a letra B, 32 metros. Tá bom? Bora para o número 8. A questão 8 é aquela questão lá da matemática elementar, né? Que a gente vem trabalhando desde o começo do ano e que eu também estou participando de um curso com o título Foco no Aprendizado Matemático. E essas três questõezinhas que eu botei, 8, 9 e 10, são de frações. Então vamos lá, essa aqui é bem simples. Ó. Juca está participando de uma corrida de bicicleta e já percorreu 1/5 da distância prevista. A fração do percurso que Juca já percorreu pode ser escrito por qual número decimal? Olha aí. Então o Juca já andou ó, 1/5 do percurso. Como é que fica 1/5 em fração? Ora, mais 1 dividido por 5. E ele quer que você represente esse número em decimal. Então divide, velho. Quanto que é 1 dividido por 5? Imagina aí que você tem R$1 e quer dividir para 5 pessoas. R$1 dividido para 5 pessoas, cada um fica com 20 centavos. Como é que se escreve 20 centavos? Aí, ó, 0,2 ou 0,20. A gente sabe que o zero aí depois do 2 não vai alterar nada nesse caso, tá bom? Então, nossa alternativa correta, letra A, 0,2. Número 9. Questão 9 também de fração, só que essa aqui mais um pouquinho complexa, tá bom? Olha lá, ó. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma extremidade. A primeira começa do lado esquerdo e a segunda começa do lado direito, até se encontrarem, tá bom? A primeira vai pavimentar 2/5 da estrada, 2 sobre 5 do total da estrada. E o que sobrar, que é 81 quilômetros, vai ser feito pela segunda empreiteira, tá bom? Aí ele pergunta qual o comprimento total da estrada, qual é a extensão total da estrada. Veja que esse valor não tem no nosso problema, então vamos atrás dele. Para começarmos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar os dados do problema e colocar em linguagem matemática, porque aí está em linguagem escrita. Então, como eu não sei qual é o comprimento total da estrada, vou chamar esse comprimento de x, tá bom? Então, a extensão total da estrada vai ser x. A primeira empreiteira vai pavimentar 2/5 do comprimento total. Então, é 2/5 de x. Que se eu equacionar, fica 2/5 vezes x. Na matemática, esse dizinho aqui, ó, vira multiplicação. Beleza? Continuando, ó. E a segunda empreiteira vai
fazer o resto da estrada, que é 81 quilômetros, fornecido no problema. Agora vamos equacionar essas três coisas aqui, ó, em uma única expressão para a gente tentar resolver. Equacionando, nós vamos ficar ó, com 2/5 de x somado com 81, tem que dar o comprimento total da estrada, que é x. Então nós temos 2/5 de x mais 81 igual a x. Para resolver isso aqui, ó, observa que essa fração aqui tem denominador 5. Então tira o MMC, aquele lá que gosta de esperar o MDC. Só que tem uma maneira mais fácil da gente resolver, ó. Você tem denominador 5, então você vai pegar toda essa equação aqui e multiplicar por esse denominador, que é 5. Pronto. Ó. Então, agora multiplica toda a equação. Então, nós temos ó, 5 vezes 2/5 de x. Aí, 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 5, 2. 2x. Mais, agora, ó, 5 vezes 81. 5 vezes 81 dá 405. E agora nós temos 5 vezes x. 5 vezes x dá 2x. Pronto, ó, me livrei do denominador. Agora continua, ó, isolando o x de um lado e número sozinho do outro. Mudando de membro, mudando a operação, sempre que você fizer isso. Então, nós temos 2x menos 5x. O 5x estava positivo, veio para o primeiro membro, ficou negativo, mudou a operação. Igual a menos 405, ó, que estava positivo, ficou negativo, porque mudou de membro. Continuando, ó, 2x menos 5x, subtrai e repete o sinal do maior. Então, nós vamos ter menos 3x, porque o 5 é maior e está negativo. Igual a menos 405, só repetindo. Isolando o nosso x, o 3 passa dividindo, porque está multiplicando. Então, nós temos menos 405 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais, e 405 dividido por 3, nós vamos ter 135. Então, a medida total da estrada, o comprimento total da estrada, vai ser 135 quilômetros, que dá letra B, nosso item correto. E para finalizarmos, o nosso item 10. A questão 10 é uma questãozinha de porcentagem, tá? Que não deixa de ser uma fração, só que nesse caso ela tem denominador 100. E aí nós temos, ó, uma pesquisa levantou as cores dos cabelos de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama a seguir. Aí você tem, ó 6% que tem cabelo ruivo, 14% com cabelo loiro, 40% com cabelo castanho, ó, e não tem a porcentagem de que tem cabelo preto. E olha o que ele pergunta, ó, quantas pessoas entrevistadas possuem cabelo preto? Mas não tem essa porcentagem, ó. Só que aí tem como eu calcular. Você lembra que o todo tem que dar 100%. Ó. Então, quando nós somarmos as cores, as porcentagens das cores dessas pessoas, tem que dar 100%. Então, o que faltar para 100% aqui é a porcentagem de quem tem cabelo preto. Então, nós temos, ó, porcentagem de pessoas com cabelo preto, 100%, que é o todo, menos quem já tem cabelo castanho, que é 40%, quem tem cabelo loiro, que é 14%, e quem tem cabelo ruivo, que é 6%. Então, quando você fizer as continhas aí, ó, 100 menos 40 menos 14 menos 6 vai dar 40%. Esse 40% aí é o total de porcentagem das pessoas com cabelo preto. Agora eu vou simplesmente calcular 40% de quem tem do total, que é 1.200. Olha lá o 1.200. Então fica 40% de 1.200. Aí você aplica aquela formulazinha que a gente já viu na sala também, na sala física, tá? Que é porcentagem vezes quantia dividido por 100. Quando eu pegar a porcentagem vezes quantia dividido por 100, nós temos a resposta do nosso probleminha. A porcentagem é 40, a quantia é 1.200 dividido por 100. Cortou zero de cima com zero de baixo, ó, como a gente já faz habitualmente na sala, e ficou simplesmente 40 vezes 12 dividido por 1. 40 vezes 12 dá 480, é só fazer a continha aí. E 480 dividido por 1 dá 480. Nossa resposta correta, letra D. Beleza? Então, galerinha, essa foi a correção da última atividade de vocês. Espero que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, retoma na questão, tenta ver de novo a solução, faça a sua parte, tá bom? Vou mandar, né, para vocês uma nova lista com exercícios desse estilo aí, para vocês tentarem fazer, só que esses exercícios vão ser em PDF. Aí eu quero que vocês copiem, desenhem, resolva, tire foto e mande para mim no meu WhatsApp. Beleza? Saúde e paz para todos, tenham uma ótima semana, não estamos de férias e cuidem-se.